Olá, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Assistiram a aula da professora? Registraram o que eu pedi? E vocês estão tudo certinho? Hoje vamos precisar da nossa folhinha ou do caderno, sempre, né? E algo riscante, para vocês anotarem algumas coisas para a professora. Que dia é hoje? Hoje é dia 19 de maio de 2020, numa terça-feira, e moramos na cidade de Curitiba. E estudamos, trabalhamos lá na Escola Fênix, onde temos nossos amigos, nossas amigas, professoras, temos a Lene, né? Temos a Dona Augusta. Quem mais que nós temos lá? Temos as pessoas que nos atendem, né? Que atendem vocês. Lembro deles? Fono, físio, né? Psicóloga. Temos a Sara, né? Temos tantas pessoas queridas, estamos com saudades também delas, não é verdade? Então, hoje a professora vai falar com vocês sobre história. Aí eu trouxe esse livrinho, nós vamos conversar sobre os índios do Brasil. Então, olhem só que legal. O livro é este. Aqui estão as histórias. Tá? A professora vai ler um pouco para vocês, tá? Para informar vocês sobre os índios, né? Que como vocês sabem, né, o nosso país era habitado por índios, né? Eles foram os primeiros habitantes no Brasil, né? Depois que Pedro Álvares Cabral descobriu, que descobriram as pessoas que aqui viviam, né? Essas pessoas, elas sobreviviam da caça, da pesca, elas moravam em casas feitas como é que você vai dizer? De folhas, de galhos, de várias coisas assim. Eu cheguei a conhecer duas, na verdade. Uma eu conheci em Fraiburgo, que é uma cidade no interior de Santa Catarina, que os índios, eles faziam as tendas deles assim, sabe, meio triangular, e eles faziam um buraco no chão, na terra, porque a terra ela é quente. Então, eles faziam aquela cobertura e aí eles deitavam em cima de folhas e ficavam direto na terra, porque a terra era quente, então aquecia, né? E a própria água, a terra, ela suga a água. Então, era interessante, eu achei muito interessante quando eu fui nessa aldeia para conhecer, sabe? Aqui, quem são os índios? Os nativos brasileiros não são todos iguais. Ao contrário, existe uma incrível variedade de tradições, idiomas, manifestações artísticas e o modo de vida. Sim, o modo de vida por quê? Porque até hoje ainda existem índios. Vocês sabiam que existem alguns lugares que existem pessoas que vivem totalmente isoladas? Existem índios que vivem totalmente isolados e que não têm contato com pessoas, com supermercado, com televisão, com água e luz encanada, com eletricidade, né? Existem os índios que não estudam, que eles vivem lá, então não tem, né, acesso à escola. Vocês sabiam disso? E também existem ainda os índios que vivem somente da caça, que vivem da pesca, que esse é o alimento deles, é caçar animais silvestres, né? O que não pode, vocês sabem que não pode, mas que acontece bastante, né? Eles vivem da caça, vivem da pesca, a sobrevivência deles é isso. A água deles ou é água da chuva, ou é água de rios, de nascentes, né? Lá não existe água filtrada como essa que nós bebemos, né? Que nós usamos aqui, mas eles tomam esse tipo de água. Para tomar banho, eles tomam em cachoeiras, eles tomam em rios, né? Não existe chuveiro e muito menos água quente como nós temos. Uma outra coisa muito interessante é que eles também não usam roupas como nós. É verdade, interessante, né? Eles vivem nus, eles não têm roupas. Esses que vivem completamente isolados. Eles usam alguma coisa para tapar um pouco da parte do corpo, né? Mas em alguns lugares do Brasil existem aldeias indígenas que já são bem frequentadas, que já tem até escolas, existem escolas que as pessoas vão lá para lecionar, que os professores, né, vão lá para dar aula para essas crianças indígenas. Claro que eles não têm o que nós na escola aqui numa cidade grande
tem como computador, como celular, como informática. Não existe, né? Nós somos graciados porque nós temos muita coisa assim. Uma escola fechadinha, numa sala fechada, que tem mesa, que tem carteira. Deles lá, eles até têm uma cobertura, mas não como nós. Aqui a professora trouxe, ó. Por que índios? Por que índios? Os primitivos habitantes de nossa terra só se chamam de índios quando querem se diferenciar do homem branco. Olha que interessante. Eles se chamam de índio. Índio é um nome dado porque eles não são... Eles querem ser diferentes das pessoas que eles dizem que não são índios. Como nós, que não nascemos numa aldeia indígena, não nascemos num local como esse. Então, eles querem se diferenciar da gente. E eles chamam a gente de pessoas brancos, todos nós. Por que isso? Não branco por causa da cor da pele. E sim porque eles se chamam de índio que nasceram lá no mato, nesse lugar, né? Então, assim, aqui, ó, a professora até vai mostrar para vocês. Olhem aqui atrás, ó, deixa eu ver, aqui atrás, ó, a casa, tá vendo a casa, ó? Esse é o estilo de casa deles. Ali, ó, tá? E isso aqui na frente, eles chamam de monumento, que é um monumento que eles dizem que assusta animais, né? Que assustam os maus hábitos que vivem na terra deles, né? É crença dos índios, mas eles têm muito disso, sabe? Aqui também a professora tem uma outra coisa interessante. Olhem só no rosto deste índio aqui, ó. Conseguem ver, ó? Ou no rosto deste índio aqui, ó. Eles usam muitas pinturas no rosto. Eles vivem não maquiados como nós, as mulheres, que gostamos de passar batom, um lápis, alguma coisa no rosto, né? Eles não, eles usam pinturas fortes mesmo, como maquiagem vermelha, como penas, como objetos no nariz, por exemplo, aqui, olhem aqui, ó. Né? Na boca, em vários lugares, né? E bem interessante. Então, essa é a história dos índios. A professora quer que vocês peguem no caderninho de vocês, tá? Coloquem a data de hoje, dia 19, aula da professora Rose, aula de história, história do Brasil, índios no Brasil, tá? Anotem ali para mim sobre o que vocês estudaram, sobre o que vocês ouviram e aprenderam hoje, sobre os índios, né? Façam um desenho de uma aldeia indígena, conversem com os familiares, o que eles sabem sobre os índios, como eram as casas, como eram as roupas, se eles usavam calçados, o que eles comiam, o que eles tinham, né, para poder comer, como eles sobreviviam na parte da alimentação, na parte da saúde, né, desta forma, tá bom? Façam isso e levem, que a professora vai levar o livro para vocês conhecerem, tá certo? Bom ver vocês hoje de novo. Um beijo grande e até amanhã. Tchau!